Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trazendo aqui promoções e ofertas de processadores e também um resumão das top ofertas de hoje, desse final aí de pré-Black Friday da Tera. E para quem acompanha sabe que a Tera faz aí durante o mês inteiro de novembro grandes ofertas, e hoje a gente está aqui para fazer um resumão das ofertas que estão valendo a pena já hoje e também das ofertas que vão valer para amanhã ou enfim até o final do mês. Então se você aí curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer, também se inscreva aqui no canal e bora para as opções que estão hoje bombando na Tera. Aí se você hoje está de olho aí em processadores, né, a gente tem alguns modelos que estão bem interessantes na Tera, né, como o Core i5-11400, né, eu vou fazer um resumão aqui mostrando alguns modelos em destaque, outros eu vou mostrar a página inteira, porque realmente é muita opção no site. Se for fazer um vídeo aqui destacando uma por uma, falando uma por uma, a gente vai ficar muito tempo aqui, então vou fazer um resumão, vou deixar o link também dessas ofertas aqui na descrição, então aí você tiver interesse, já acessa pelo link, porque essas ofertas aqui acabam muito rápido, beleza? Bom, Core i5-11400, né, Intel 11ª geração, sem cooler, né, inclusive é um modelo com gráfico integrado, então você não vai precisar de uma placa de vídeo para pelo menos poder ligar o PC, tá saindo aí por 1.249, é uma opção interessante, né, para você que quer montar um kit aí Intel 11ª, um preço muito bom também, uns 6 núcleos, 12 threads, excelente processador para jogos e multitarefas. Também tem o Core i3 10100F, eu já recomendo o 10100F com relação ao 10105, porque a diferença é muito pequena. O desempenho também é muito pequeno, um 3.6, outro 3.7, o turbo também é bem pequeno, então eu iria no mais barato. Ambos vêm com Cooler Box, modelo F, sem gráfico integrado, então a versão mais básica. Talvez esse preço baixe um pouquinho, mas a gente costumava encontrar esse processador na faixa dos 589 há um tempo atrás. Mas a gente sabe que tem uma nova escassez de hardware, principalmente porque agora a Intel já fabrica principalmente os 11ª e os 12ª geração, né? Está com foco na produção deles, então a tendência é que as gerações anteriores não sejam mais fabricadas, né? E isso aqui vai se manter ainda enquanto tiverem os estoques. Depois aí, Ryzen 5 5600X, né, 1749, deu uma pequena redução de preço, 5950X por 4700, processador topo de linha AMD hoje. Ryzen 5 3600, 1349, o preço está um pouquinho salgado, né, já não acho tão interessante. Core i9 12900K, né, processador aí topo de linha, lançamento aí da 12ª geração, 4500, 4600, né? Para você que quer mirar no topo de linha, tá na promoção, 12ª geração, e chegou realmente muito forte. Então, de processadores de momento é isso. Agora falando um pouquinho sobre placas de vídeo, né? Vou começar a partir das RX 550, porque os modelinhos anteriores realmente não é o foco da maioria do público, né? Já sabe que quer pelo menos poder rodar alguns jogos, são RX 550, 560 de 4 GB para cima, saindo aí 999 RX 550, né? A 560 1049. Depois aí tem outras opções, então o site hoje está recheado de ofertas, né? A 6600 XT aqui, modelo Hellhound da Color, né? 4.099, 4.099. Tem alguns outros modelos aqui também de 3070, né? Modelos também de 3080 que não costumava aparecer, né? 6.900 XT, então tem diversas ofertas e promoções, mas eu gostaria de dar um destaque, pessoal, a esses modelos aqui de RTX 3070, tá? Fazendo comparativo com a 3070, está saindo 6.600, né? A opção mais barata, né? O modelinho da Palette, um modelo que hoje está mais está sendo mais interessante hoje aqui. O modelo que acaba sendo mais interessante hoje está saindo por 5.500, a 3060 Ti da Palette.
Tá? Comparando com a 3060, né, tá saindo por 4.900, tá sendo uma melhor opção. Se você pegar aí que a 3070 mais barata tá saindo por 6.600, nós temos R$ 1.100 de diferença. Se a gente for lá no Tech Power Up, pra gente fazer uma análise aqui, a gente vai pegar as especificações e desempenho, né? Para quem não sabe, o Tech Power Up aí disponibiliza o maior acervo de comparativo de desempenho de placa de vídeo com todas as especificações. Então a gente utiliza sempre ele como uma referência quando a gente quer comparar desempenho das placas de vídeo. E fazendo um comparativo aqui, a 3060 Ti, né, ela fica em torno de 15 a 17% apenas atrás de uma 3070. E se você comparar ela lá com uma 3060 convencional, né, ela chega em torno a 20 a 25% a mais de performance. Então hoje a 3060 Ti da Palette está sendo o melhor custo-benefício do momento. Eu não sei por quanto tempo essa placa vai ter estoque, tá? 403 vendas, o preço está muito bom. Não sei por quanto tempo vai ter estoque, são uma placa aí com 2 anos de garantia direto com a Tera. Então, assim, hoje é o melhor custo-benefício do momento. Eu vi essa placa em live, 10 unidades foram vendidas por 5.200, tá? Eu não vi preço menor que isso depois que a 3060 passou a ser visada para mineração. Então, se você é minerador, você é gamer, está aqui uma opção muito interessante. Ela fica em torno de 15 a 17% atrás de uma 3070. A mais barata hoje está custando 6.600. Talvez aquele modelo da Palette Triple Fan, aquele modelinho está em falta hoje na Tera, apareça alguma promoção. Ela costumava ficar em 6.100, 6.200, mas hoje, no dia de hoje, a 3060 Ti está disponível e está no preçaço. Avançando um pouco aqui, né, 1650, né, galera do custo barateza, 1999, modelinho da Galaxy. Também tem aí a 6600, né, normal, né, não é a XT, embora não esteja na promoção, tá saindo por 3.700. Em promoção eu vi ela sair por 3.300, 3.400. Se você for pegar nesse preço, tem que ficar ligado, tem que ser rápido, porque isso aqui acaba rápido. Nesse preço aqui já deve acabar rápido. Não sei quantas unidades tem, né? São placas que estão, talvez retornaram, né? Boletos não pagos retornaram ao estoque. Modelinho da Safari Pulse, né? Placa muito boa também. Tem o modelo aí 1650 da Palette, 1939, Dual Fan. 2 anos de garantia com a Tera. São as placas maior custo barateza. A Single Fan chega a aparecer por 1.700 mais ou menos, mas também são unidades limitadas. É difícil, você tem que estar ligado para poder pegar um preço um pouco melhor. E também não menos importante a RX 6600 XT, também da Safari, né? Só que esse aqui é um modelinho Nitro. Tá saindo por 4.200, também fora da promoção. Em promoção eu vi ela em torno de 3.800 essa placa. Também tá num preço interessante comparando com a Power Color lá, a Hill Hall, tá saindo por 4.099, né? Essa Safari Nitro também é uma XT que tá fora da promoção, tá num preço de placa-mãe, né? B450 Tomahawk, hoje o melhor custo-benefício. 799, placa robusta, tanca qualquer processador Ryzen mediante atualização de BIOS, pressão, isso aqui, preço nem no AliExpress você encontra esse preço aqui, né, placa excelente. Tem a versão B450 Mortar Max, que seria o modelo Mini ATX dessa placa-mãe, a base é a mesma, porém ela é uma Mini ATX, placa excelente. E hoje está saindo por 799. Isso é uma placa aí, realmente, você quer um custo-benefício hoje, que ainda vai ter suporte aos Ryzen 5000, até mesmo o Ryzen 9, vai tancar tranquilamente nessa placa-mãe. Agora aí para a 12ª geração, Z690, 1449, lembrando placa de lançamento, tá? Modelo Asus Prime Z690, chipset topo de linha Intel 12ª, né? Lançamento GDDR5, então lembre-se, vai funcionar somente com as memórias DDR5, são memórias mais caras, mas está saindo por 1.499, também promoção de 35% de desconto na tela. Mais um modelo aí, Asus Prime G690M, plaquinha mais compacta, né? 1.299, também para a 12ª geração, um modelinho um pouco mais compacto, né? Mas
também, chipset Z690, modelo da ASUS, restam apenas 7, você está mirando 12ª geração, então é uma opção para você. Mas o modelo agora de memórias, né, pessoal? Eu estou trazendo aqui os modelos, um resuminho rápido das memórias com maior frequência e menor preço. Então, modelinho Evo Potenza da Gale, 229 de 3.600 MHz, modelinho vermelha, tá? Preçaço, para você que quer memória de alta frequência, não está muito preocupado com RGB, só quer performance no seu setup, então opção muito barata. Tem modelo de 3.200 da ZADA por 229, também uma memória sem RGB, memória mais simples, né? Opção interessante. Eu sei que é o cara do RGB, né? Memórias 3.200 MHz, 259, né? Modelo 42% de desconto, modelo da ZADA com Moab, excelente memória, lembrando toda a linha da ZADA em memórias garantia vitalícia, embora esteja no site aqui 60 meses, os responsáveis lá da Terabyte já confirmaram que é garantia vitalícia em memórias da ZADA. Agora passando um pouquinho de SSD, pessoal, se você não tem SSD e quer um SSD aqui do Brasil, o momento é agora. SSD de 240 da Kingston, 189, pressão, né? Realmente está mais barato aqui que o de 120 GB, 256 GB por 199, modelo da ZADAC, né? Outro modelo aqui, outro modelo 240 da Patriot por 199. Então assim, muitas opções de SSD no pressão, tá? Muitas opções. HD também, 229 HD de 1 TB para você que quer guardar seus jogos, né? Modelinho da Western Digital, também tem o modelinho da Toshiba, né? Um HDzão é importante para você apenas guardar seus jogos, guardar seus arquivos, né? E você deixar o SSD para o sistema ou para os jogos que você realmente utiliza mais e precisa de mais performance. Então tem muita opção hoje, está numa pressão incrível o SSD, vou deixar os links aqui na descrição. Agora fontes, pessoal, fontes, se você não tem aquela fonte parruda, o momento é agora de dar o up, modelo de 550 watts, full modular da Superflower, 399, pressão, modelo, né, também full modular RGB, né, 399 de 550, Silverstone 700 watts, né, é uma fonte um pouco mais simples, apenas 220 volts, né, não é 80 plus bronze, mas está saindo por 229, lembrando que é fonte Silverstone, tem qualidade, eu tenho uma fonte da Silverstone aqui e é excelente. Então tem muitas opções aqui no site, pessoal, muitas opções para você que realmente quer montar um PCzinho com Athlon aí, não quer pagar muito caro, e fonte 139, fonte On Power, né, uma fonte mais genérica, mais simples, mas hoje, se você for levar em consideração os preços de fonte, né, tem muita opção aí, muito boa, realmente Aircool, Deepcool, muita opção, Cooler Master, então realmente você não vai dar aquele up de fonte se você marcar bobeira. Agora falando um pouco de gabinetes, né, também gabinetes, muitas opções, né, preços é a partir de 229, né, então tem muita opção mesmo aqui no site, muitas opções até 300 reais, né, opções um pouquinho acima dos 300 reais, então assim, tem muita opção, mas eu não poderia deixar de falar desses carinhas aqui, né, Moltec X3, né, modelinho Glass, né, aquele com vidro na frente, não é o Mesh, mas 399, gabinete que acompanha 6 fãs, inclusive a Terabyte postou um vídeo recentemente sobre ele, mostrando todos os detalhes de construção, enfim, é um gabinete muito bom pelo preço, embora ele já tenha vindo num preço mais barato, ainda é uma opção bem interessante se você comparar com muitos modelos concorrentes que não acompanham fãs. Essa aqui é uma opção realmente muito interessante. Então aí tem diversas opções no site, né? Também tem um modelinho dele aqui, Mesh White, né? Você que quer montar aquele setup White, muitas opções na Tera de gabinete no pressão. Agora aí também trazendo o water cooler, né, pessoal, um resuminho rápido aí, muitas opções, 120, 360, 240 milímetros, né, tem inclusive air coolers aí, Gamax 400 V2, eu tenho esse cooler aqui, 127, tanto
o modelinho azul quanto o vermelho. Tem o modelo mais parrudo, que é o Game Max Pro, com duas fãs 189, né? O V2 GTE, né? Também aí uma opção interessante, estão todos num preção bem competitivo. O Gamax aqui, Water Cooler 360 mm 429, então tem muita opção, realmente muita opção, né? Kit Fan Redragon, R$115, então o Terabyte realmente está muito forte nas promoções, então você recomendo que fique não só ligado nas redes sociais, como também acesse os links aqui na descrição para você não perder tempo. E por último, não menos importante, né, trazendo aqui monitores, né, monitor Super Frame, né, hoje aqui são os melhor custo-benefício, né, 1299, 24 polegadas Full HD, né, depois tem o Super Frame Vision aqui, 280 Hz Full HD, esse aqui para você que é o cara do competitivo, que é alta taxa de quadros dentro do Full HD, monitorzão painelzão 24 polegadas por 1799, depois o Precision Ultra de 31 polegadas, 165 Hz, né, Full HD também. Esse aqui, lembrando que é um painel TN, né, então é aquele painel que tem uma taxa de atualização muito baixa, 0,04 se não me engano a atualização dele, vamos conferir aqui. Acho que tem nas especificações, ele está aqui como 1 ms, mas tem uma taxa de atualização realmente muito baixa, né? Então é um excelente monitor aí, opção para você que é do competitivo, né? Tem outras marcas também, né, com o modelo Game AOC, né, 1709 aí de 144 Hz, 27 polegadas, painel IPS, opção interessante também, né? Modelo Asus ROG Strix, modelo Asus TUF também, então tem muitas opções no site, vou deixar, lembrando, os links aqui na descrição. Esse foi o resumão das ofertas da Black November da Tera, opções que estão num pressão já hoje, valendo a pena, e também vão estar melhores ainda, possivelmente alguns modelos e novas opções vão estar também disponíveis a partir de amanhã na Black Friday, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva para você não ficar de fora das ofertas da Terabyte e também todas as outras ofertas que eu estarei trazendo aqui no canal, beleza? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!